santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas por que Josué disse isso? Nós vamos fazer uma retrospectiva nesse livro de Josué. Eu vou ler o capítulo 1, os versículos 1 a 7. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Antes de nos fazer conquistar uma promessa, antes de nós entrarmos ou conseguirmos aquilo que Deus tem para nós, Deus nos ensina aqui no livro de Josué que Ele nos prepara para receber essa promessa. Não é assim de qualquer jeito. Nós vamos aprender aqui no livro de Josué que Deus nos prepara para nos entregar aquilo que Ele tem para nós. Devemos estar aptos para aquilo que Ele tem para nós. Todos nós aqui temos promessas de Deus. Temos algo a receber de Deus. Deus promete e pede obediência e perseverança. Devemos perseverar, mas o que é perseverar? É continuar acreditando naquilo que Deus falou que faria, porque Deus não é o homem e nem o filho do homem para que não cumpra o que Ele diz. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E no versículo 10, aliás 10 e 11, Josué ordena ao povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, e nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A terra não estava vazia, ela estava ocupada por outras pessoas. Mas como fazer para conquistar a terra que Deus havia prometido dar a eles? A resposta está em Josué 3,5, que nós acabamos de ler. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que vem a ser santificar-se. As pessoas pensam que é você ter a aparência de santinho, você ser aquela pessoa com aquela carinha, né, de inocente, de santo, a cara severa. O livro de Josué é o livro das conquistas, é o livro da vitória e da concretização da vontade soberana de Deus para com o povo Israel. Somente Josué e Calebe, eles foram escolhidos por Deus para que pudessem entrar na terra de Canaã, dentre os que saíram do Egito. O restante morreu no deserto, porque eles murmuraram, foram desobedientes e não perseveraram em seguir a Deus. O nome Josué significa Jeová é a salvação, e é a forma hebraica de Jesus. A Josué, como líder, caberia a missão de comandar o povo de Israel e conquistar a terra prometida, Canaã. Terra de repouso,
terra de descanso, terra de prosperidade e terra de paz. A terra precisaria ser conquistada através da batalha. E nós achamos que Deus vai entregar as coisas para cada um de nós sem que nós precisemos batalhar. Ele vai entregar mesmo a gente ficando sentado, murmurando, e a gente, sem que a gente precise batalhar por isso. O aspecto mais interessante dessa batalha é que ela não era meramente humana, ela não era física, mas ela era fundamentalmente espiritual. Ela tinha que ser vencida com armas espirituais e com metas e estratégias de Deus. E é isso que acontece com as nossas batalhas. E Paulo deixou isso bem claro quanto às nossas próprias batalhas, quando ele disse em 2 Coríntios 10, 13 a 16, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Para nós conquistarmos as coisas no mundo secular, nós temos que passar por um período de preparação, exercício, estudo, aprimoramento, sacrifício, seja no emprego, seja no estudo, seja na faculdade, nos esportes, na vida espiritual. Nós precisamos ser preparados para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. No reino espiritual, as coisas não são diferentes. Para conquistarmos grandes bênçãos, nós precisamos de preparação. Mas que tipo de preparação? Precisamos de renúncia, precisamos de aprimoramento, e o principal, que foi o primeiro versículo que eu li aqui hoje, nós precisamos de santificação. Amém. Em Josué 3,5 está escrito assim: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vou repetir: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Santidade e santificação são exigências básicas para que nós sejamos revestidos de poder e de graça, a fim de que sejamos mais do que vencedores. Mas o que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus, é ser consagrado, é ser separado do uso comum e para o uso e propósito de Deus. E diz assim, em Levítico 20, 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, 26. Isso é uma exigência de Deus. É uma ordem, é um imperativo. Sem santidade, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,15, sede santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Foge igualmente das paixões da mocidade. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor e, sobretudo, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E alguns podem estar perguntando aqui, mas o que é santidade? Nós vamos conhecer e começar dizendo o que não é santificação. A verdadeira santificação não é conversa sobre assuntos religiosos. Não é crentez. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.
A verdadeira santificação não consiste em formalismo externo e nem em devoção exterior. Ou seja, a verdadeira santificação não consiste em você ter aparência de santo. A santificação não consiste em nos retirarmos de nossas ocupações da vida, renunciando aos nossos deveres familiares e sociais. A santificação genuína manifesta-se no respeito habitual a Deus. A santificação consiste em ter um estilo de vida que agrade a Deus. Há muitas Jericós a serem vencidas para nós chegarmos até Canaã. Na vida, ou nós somos vencedores, ou somos vencidos. Ou somos vitoriosos, ou somos derrotados. Ou somos cabeça, ou somos cauda. Ou somos dominadores, ou somos dominados. Ou somos sal que salga de verdade, ou somos sal pisado pelos homens. Ou nós somos santos, ou somos profanos. Assim que Josué recebeu o relatório dos espias que foram à terra prometida, ele proclamou pelo arraial: santificai-vos, santificai-vos. Deus estava estabelecendo como condição para atravessar o Rio Jordão e receber a bênção dele. E atravessar a maior fortaleza dos cananeus, que é Jericó, a santidade ao Senhor. Mas e aí, eles deviam fazer o quê? Santidade é condição especial para se ver a glória de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Santidade atravessa toda a Bíblia como um fio de ouro. E santidade não é aparência de santo. Santidade é ter um estilo de vida que agrada a Deus. Mas o que é isso? É eu ficar o tempo inteiro com aquele aspecto de separado de santo? Não. É nós aprendermos a viver a vida como Deus quer que nós vivamos. Amém. Sem murmuração, sem grandes queixas. É claro que todos nós temos o nosso momento com Deus, sem azedumes. No tempo de Moisés e Josué, santificar-se ou purificar-se era trocar de roupa, banhar-se, purificar-se e dedicar-se inteiramente ao Senhor. Na Bíblia, o ato de lavar o corpo e trocar de roupa simbolizava um novo começo com o Senhor. Deus dá estratégias para que possamos tomar posse das promessas que Ele nos faz. Lá em Josué, no capítulo 6, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, o seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. A ideia pode parecer ridícula e sem nexo, sem fundamento, ou algo que você nunca viu alguém usar como estratégia de guerra. Preste atenção na estratégia que Deus deu ao povo: marchar em volta e dar um grito. Convenhamos que se você reunir um número gigante de pessoas para gritar, não vai cair muro nenhum de lugar algum.
O que Deus pede aqui ao povo é confiança na estratégia que Ele deu para que eu e você sejamos vencedores. Pois não era para confiar neles, e sim em Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Você e eu somos mais do que vencedores. Deus tem uma estratégia para que nós possamos chegar a essa vitória. Nós temos que nos separar para quê? Para ouvir a voz de Deus. Não para que as pessoas digam, olha que santarrão, olha que santinha, olha que santão. Não é para isso. Nós nos separamos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a estratégia de Deus e para sermos obedientes a ela. A cidade de Jericó era cercada por uma muralha tão larga que nela havia casas. Raabe morava em uma delas, está lá em Josué 2,15, e diz assim: então Raabe os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Muitas vezes nos encontramos em situação semelhante. Quando pensamos que vamos tomar posse da bênção, surge uma muralha que parece zombar da nossa esperança. Quando a gente pensa, agora vai, agora as coisas vão acontecer, então de repente surge essa muralha. E nós dizemos, mas como é que pode? Como é que Deus vai tirar vitória dessa situação? A nossa atitude tem que ser essa: olhar para frente e prosseguir. Tudo aquilo que impede a bênção de Deus, tudo aquilo que impede o nosso êxito, todo problema que parece insolúvel, é um tipo de muralha que é colocada à nossa frente como um impedimento. Mas a boa nova é que ela é permitida por Deus como um preparo, a fim de que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus. Sem essas muralhas, nós não teríamos o preparo necessário para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Não se preocupe com as muralhas que aparecem na sua vida. Deus é um Deus de promessa, mas também é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz. Muitas muralhas se levantam contra nós como grandes problemas. E aparentemente esses problemas parecem insolúveis. Imaginem que absurda deve ter parecido a estratégia de Deus aos olhos dos homens de guerra. Deus mandou marchar 13 vezes em volta de Jericó durante uma semana. Tocaram algumas trombetas e só isso. Nada de armas, nada de luta, nenhum plano de ataque. E eu estou certo de que os moradores de Jericó devem ter rido muito e devem ter zombado muito durante aquela semana em que o exército hebreu, durante 6 dias, rodeou a cidade, uma vez por dia, e no 7º dia deu 7 voltas em volta dos muros. O que você faria se Deus mandasse você cantar durante 7 dias para que Ele entregasse algo nas suas mãos? O que você faria? Pois é isso que Deus está mandando algumas pessoas fazerem. Cante, louve, agradeça a Deus, seja feliz com Ele, diga a Ele que confia nele, porque apesar de todas as aparências, Deus vai fazer. Não importa o que Deus mandou fazer, seja obediente a Ele, ainda que todo mundo diga, não vai dar certo. Ah não, isso para que isso? Isso não vai a lugar nenhum, isso não vai resolver nada. Se Deus mandar, faça, por mais ridículo que seja. Esteja atento às estratégias que Deus dá para a sua vida. Esteja atento às estratégias que Deus dá para a sua família. Esteja atento às estratégias que Deus dá para a sua vida profissional. Porque às vezes é em algo que você pensa que é ridículo que Deus vai entregar a sua vitória. Ele quer ver você obedecer. Ele quer ver você perseverar. Santificar-se é separar-se, é ouvir a voz de Deus, é persistir, é perseverar, é não misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Ouça a voz dele e apenas a voz dele. Persevere, persevere, persevere. Vá como um cego ou como um louco naquilo que Deus quer de você. Não fique ouvindo as vozes que vêm dos lados. Não vai dar certo.
Não, isso não vai não. Não, não é assim não. Mas como é que você vai vencer se você não preparou os guerreiros? E cadê as lanças? Cadê isso? Cadê aquilo? Como é que você vai querer vencer usando essa estratégia? Isso é ridículo. Mas Deus é um Deus que confunde o ser humano. Deus vai fazer na sua vida. Não dê ouvidos àqueles que estão dizendo que não vai dar certo. Não dê ouvidos àqueles que estão dizendo que no seu lugar fariam isso ou aquilo. Separe-se. Separe-se. Os seus ouvidos apenas para que Deus fale. Não dê ouvidos ao que o inimigo fala. Não dê ouvidos ao que a sua carne fala. Não dê ouvidos a que outras pessoas digam que não vai dar certo. Separe-se de tudo isso. Ouça a voz de Deus cada vez mais nítida. Se você não se separar, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você vai como um cego. De manhã você já acorda naquilo ali. É isso que Deus quer? Então eu vou. E segue pelo dia e continua até que Deus cumpra a promessa. Você não tem tempo para sentar e dizer, vou acabar com tudo. Ai, não quero mais. Ai, agora não vai acontecer. Não. Vá. Confie nele. Amém. Se ele mandar você, olha, eu vou te dar esse prédio aqui, viu? Eu vou te dar essa casa aqui. Você fica andando em volta dela 13 vezes, irmãos. Isso é estratégia espiritual. Você primeiro toma um lugar espiritualmente. E depois você toma fisicamente. É assim que acontece. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais. É assim que Deus quer que se faça. Antes de você entrar num lugar, de uma casa para morar, numa igreja que você vai alugar ou que você vai construir alguma coisa, dê voltas, ore, Senhor, toma posse desse lugar, tira daqui tudo que não é seu, Senhor. Abençoa esse lugar, glorifica o teu nome aqui, Senhor. Esse lugar agora eu boto a planta do meu pé e é consagrado a ti. A minha vida é tua, Senhor. Não deixa que entre outras coisas aqui não, Senhor. Afasta todas as vozes que não são tuas. Abre bem os meus ouvidos para que eu ouça as tuas estratégias. Deus nos prepara para que nós possamos alcançar o que Ele quer de nós. Mas se a gente continuar murmurando, se irritando com qualquer coisa, como Ele vai falar conosco? É preciso você se separar. Você fica longe. Buscá-lo e dizer, Senhor, e aí? O problema é esse, como é que eu faço? E Deus vai dizer para você, o problema é esse? Meu servo, minha serva, haja da forma X, haja da forma Y, não se preocupe. Mas Senhor, olha aquele monte de gente vindo contra mim, não se preocupe, eu sou contigo, deixa eles vir. Mas Senhor, eles vêm armados, e o Senhor quer que enquanto eles vêm eu cante. Sim, meu servo, cante. Pode parecer ridículo, mas Deus faz essas coisas para que a gente aprenda a confiar nele. Olha o que Jesus disse quando ele foi preso: vocês vêm a mim com paus? Eu estive entre vocês o tempo inteiro e agora vocês vêm a mim com paus, com lanças? Para que tudo isso? A nossa guerra é espiritual. Mas Josué estava mesmo decidido a seguir as ordens de Deus. Ele fez da obediência a sua prioridade número 1. Porque Josué tinha um estilo de vida que agradava a Deus. Ele não tinha dificuldade para obedecer a Deus. Ele estava habituado a fazer isso. Ter uma vida de santidade é viver dentro dos padrões que Deus requer ao seu povo. Não é não pecar. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós cometemos erros várias vezes por dia. Todos nós temos fraquezas que nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia. O mesmo poder que destruiu os muros de Jericó também está à nossa disposição hoje. E pode destruir os muros de todas as dificuldades que surgem na minha e na sua vida. Mas ouçam o que Josué disse que deveria ser feito antes do milagre acontecer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
O povo procurou santificar-se e Deus entrou com o sobrenatural para que eles vencessem. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos encontrar soluções humanas para vencermos obstáculos e problemas espirituais que se colocam diante de nós. É isso que acontece. Isso só acontece porque nós não queremos esperar o tempo e a hora de Deus para que Ele cumpra os propósitos dEle nas nossas vidas. Então nós murmuramos, então nós tentamos resolver as coisas de uma forma como alguns que já estiveram ao nosso alcance. Eu fico imaginando, eles podiam ter tentado furar o muro. Eles, não, vamos tentar furar aqui para pelo menos a gente ver o que tem lá. Vamos fazer uma catapulta e vamos mandar alguém lá para dentro para ver o que tem. Não. Eles obedeceram a Deus. Você não precisa saber como é que Deus vai fazer. Você só precisa saber que Deus vai fazer. Você não precisa se desesperar e dizer, ih, meu Deus, e agora? A pessoa que ia me arrumar isso está indo embora, agora não está mais aqui, e agora, Senhor, como é que vai ser? Não importa, Deus disse que ia fazer. Fora dos planos de Deus, há confusão e desânimo. Um dia está bem, outro dia não dá. O próprio Deus permite que nos sintamos assim por causa da desobediência e do desejo de vencermos sem a preciosa e infalível intervenção e ajuda dele. Nós precisamos do Senhor para que nós possamos vencer, e quando tentamos alcançar a vitória sem Ele, a confusão se estabelece em nossas vidas. E aí não conseguimos chegar a lugar algum. Deus não falha jamais. Ele é fiel. Não tente encurtar. Mas o que é que nos impede de chegarmos às bênçãos de Deus? O primeiro muro que nós temos que derrubar e passar por cima é o muro da descrença. Por que a gente tem dia que está bem, tem dia que está, ai meu Deus, que coisa chata, que horror! Nós temos uma promessa, e ainda que as circunstâncias digam que a promessa não será cumprida, nós temos que crer. Ele vai fazer. Ele não é um ser humano. Ele não é falho como nós. Ele não diz que vai fazer e não faz como nós. Deus é Deus. O nosso problema é que a gente acha que Deus é igual a nós, mas Deus não é como nós. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele tem uma palavra só, Ele não te engana. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus, não tenha medo. A sua vida não vai acabar como você teme. Deus vai te levantar. Segundo muro que nós temos que transpor é aquele que é o resultado dos exemplos e das influências do passado. Muitas vezes o nosso passado aponta para muitas frustrações, para muitas derrotas. Então nós falamos assim, mas como eu já ouvi, mas pastor, o que é que me garante que dessa vez não vai ser como as outras vezes? O que é que me garante que dessa vez a coisa não vai acontecer? Porque dessa vez chegou o tempo de Deus fazer justiça na sua vida. E Ele vai agir em teu favor. Santificai-vos. Se você cumprir o requisito da sua vitória, isso é certo. Procure ter um estilo de vida que agrade a Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém. A Bíblia toda nós vemos isso. Deus não está procurando aquele que vive assim, com as mãos postas para o ar. Não, não é isso. Deus quer pessoas comprometidas com Ele. Se Deus te deu uma coisa para fazer, vá até o fim. Persevere, se alegre com o privilégio que Deus te deu. Deus te deu uma vida para viver. Deus te deu opções na sua vida. Alegre-se com o que Deus te entregou. Deus não se repete como o diabo. Quem imita e faz sempre a mesma coisa é Satanás. Deus é Deus de novidade e é Deus de surpresa. Você não vai andar pelo
caminho e continuar a sua vida em preto e branco ou em cinza. Deus é Deus de surpresa. Ele vai te surpreender e vai fazer tudo diferente dessa vez. O terceiro muro que nós precisamos vencer é o muro da tentação e da sedução. O diabo está sempre pronto a nos apresentar um atalho para que nós nos desviemos do caminho, sempre pronto, sempre. Ele está sempre disposto a nos dizer: vem por aqui. Deus está demorando muito a fazer isso na sua vida. Que mal tem? Se você passar só por esse caminhozinho aqui, vai dar na mesma. Esse atalho vai dar no mesmo lugar. Mas por aqui você só vai cortar caminho. Você está cansada, está cansado. É só um atalhozinho, vamos lá. Deus não se importa com isso não. Você é servo dele. Jesus te ama, ele quer só o coração. Cuidado com os caminhos de delícias. Cuidado com os atalhos e as portas. O outro muro que temos que vencer é o medo. Essa é a doença do século. Ela gera a depressão, a síndrome do pânico. Nós precisamos nos conscientizar de que a solução divina, a solução dada por Deus, é a única que nos levará à vitória, porque só Deus pode derrubar as muralhas que são erguidas à nossa frente e que nos fazem desanimar. O povo de Israel tinha consciência disso. E por isso eles precisavam levar com eles a Arca da Aliança. Por que será, hein? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. O Senhor está te dizendo que Ele vai à frente. Ele vai com você. A presença dEle está com você. Coloque em primeiro lugar, à frente em sua vida, a presença de Deus, e você vai sentir a presença dele todo o tempo em que você estiver rodeando as muralhas da sua vida. Você não vai rodear sozinho. A arca também significava a operação sobrenatural de Deus. A maioria das pessoas, eu converso com as pessoas e a maioria delas esquece. Você tem que contar com o sobrenatural. Você não caminha sozinho. O teu Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que venceu a morte. É um Deus que está vivo. O túmulo de todo mundo está cheio de ossos, mas o dele está vazio. Ele venceu a morte. Ele é todo-poderoso. Ao nome dele todo joelho se dobrará. Você tem que contar com o sobrenatural de Deus. Pare de fazer as contas. Pare de fazer conta com as coisas que são só desse mundo e comece a contar com o sobrenatural de Deus. Ele cura, Ele transforma, Ele abre mar vermelho, Ele faz isso hoje. Ele cura doença incurável, Ele transforma coração, Ele transforma a situação, Ele faz o impossível acontecer. Amém. A arca significava a operação sobrenatural de Deus, porque dentro dela se encontravam as tábuas escritas com o dedo de Deus. O maná que ele fazia cair do céu para alimentar as pessoas e o cajado que floresceu. Eram provas palpáveis de que Deus intervém de forma sobrenatural para mostrar ao homem como ele deve proceder, para dar mantimento, para dar provisão ao homem e para demonstrar ao homem que ele é com cada um de nós. Ele nos escolheu, ele disse que não nos deixaria, que jamais nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias. Acabe com a sua tristeza. Amém. Há um Deus todo-poderoso esperando que você olhe só para Ele, que você confie nele, que você se alegre nele, esperando que você viva e sinta a presença dele. Precisamos também obedecer a ordem de rodear a cidade 7 dias. Eram 13 voltas ao total. Além da fé, nós precisamos agir de acordo com as ordens de Deus. Não adianta você ter fé e fazer do seu jeito. Tem que fazer do jeito de Deus. É ridículo? Amém. Mas faça. Quando Deus manda fazer algo,
Ele não quer que seja feito de qualquer jeito. Ele dá ordens específicas. O nosso Deus dá ordens específicas. Deus falou profundamente comigo hoje. Porque Deus tem mandado fazer uma coisa que aos olhos das pessoas, mas que besteira, que bobagem, pra que isso? Mas Deus falou profundamente, quem mandou fui eu. Vai nessa tua força, vai em frente, anime-se. Eu acordo todos os dias cheio de ânimo, cheio de fogo para fazer as coisas que Deus está mandando fazer. Vai, faz o que Deus manda e você vai ver o resultado. Outro fator importante era o tempo. Eles precisavam ser pacientes e perseverantes, porque só depois de 7 dias é que a vitória viria. 6 dias, uma volta por dia. 7º dia, 7 voltas. O 7º dia da tua vida está chegando. Você já cansou de dar uma volta todo dia e nada acontecia, mas o 7º dia da sua vida está chegando. Não pare de fazer o que Deus manda fazer. Não pare de caminhar, não pare de perseverar. Eu sei que quando acaba aquela volta, você olha e diz, mas não caiu nada, não caiu muralha nenhum. Mas isso é estratégia de Deus. O 7º dia na sua vida está chegando. Essa muralha vai cair porque Deus é fiel. Vai chegar um dia em que você vai terminar a 7ª volta e você vai ver esse gigante embaixo. Você vai ver essa muralha no chão e você vai passar por cima dela. O 7º dia, o dia da nossa vitória, está chegando. E aí nós vamos viver esse 7º dia com um brado de júbilo. A obediência a Deus sempre é recompensada com um brado de vitória. Sempre. Sempre, sempre. Desde os meus 14 anos eu conheço isso. Eu sei como é. Se você obedece a Deus, Ele sempre te recompensa com um brado de júbilo. Há sempre lágrima nos olhos de agradecimento pelo que Ele faz. Calma, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Anime-se! O teu 7º dia vai chegar e você vai saltar de alegria. Tudo acontece no tempo de Deus. E você pode perguntar, mas pastora, por que é que eu devo esperar por esse 7º dia? Porque Deus não vai fazer no 5º dia. Deus não vai fazer no 6º dia. Ele não fez no 1º. Deus está me mostrando pessoas levantando no 4º dia e indo embora. No 5º dia e indo embora. No 6º dia e indo embora. Persevere. Persevere. Não adianta você espernear, porque Deus não vai fazer no 5º dia, nem no 6º dia, é no 7º dia. Amém. A Bíblia nos mostra que é assim que Deus age. Querem ver? Em Gênesis 2:3 está escrito que em 6 dias Deus criou a terra, mas no 7º descansou. Em Gênesis 4:40, Noé entrou na arca e no 7º dia choveu. Você já pensou? Deus dizer para você, olha meu filho, entra nessa arca aí, fica dando uns glórias que no 7º dia vai chover. Você já imaginou você 6 dias? Eu fico imaginando o calor, irmão. Só Deus na calça. O barulho dos bichos, o cheiro dos bichos. Só no 7º dia choveu. Para quê? Era Deus preparando Noé também para o dia da saída. Em 1 Reis 18:43, o moço de Elias foi em busca da chuva 6 vezes. Mas na 7ª vez, ele voltou com uma boa nova.
eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é no quinto dia, nem no sexto dia, nem na quinta vez e nem na sexta vez. Em 2 Reis 5, 10 e 14, Naamã, quando se achava com lepra, sob a palavra de Eliseu, profeta de Deus, ele mergulhou 6 vezes no Jordão. Você já pensou? Mergulhou uma, profeta velho mentiroso. 2, nada aconteceu. 3, nada aconteceu. 4, nada, vamos embora. 5, nada aconteceu. 6ª vez, agora não aguento mais. Mas foi na 7ª. Na 7ª vez, a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Jó 5:19. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. De 6 angústias, Deus o livrará. E na 7ª, o mal não te tocará. Amém. No Salmo 119, 164, 7 vezes no dia eu te louvo, Senhor, pela justiça dos teus juízos. Em Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Glória a Deus. Mas os perversos são derribados pela calamidade. A obediência a Deus gera fé, que é reconhecida na palavra de Deus. Já estou terminando. Em Hebreus 11, 30-31, onde está escrito que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Assim, meus irmãos, diante das muralhas que aparecem à nossa frente, ao longo de nossas vidas, nós precisamos, em primeiro lugar, de compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Se você tiver compromisso com Deus, você não vai dar ouvidos às coisas que estão sendo ditas ao seu redor. Você não vai se importar com a turba que diz que não vai dar certo, com a turba que diz que você não vai a lugar nenhum, com a turba que diz que você não é de Deus, com a turba que diz, não, mas isso é loucura. Ouça a voz de Deus. Comprometer-se com Deus implica em separar-se para Deus. Separar-se para Deus não é ser um eremita e ficar lá, zen, não é nada disso. Separar-se para Deus e separar-se, ter confiança em Deus, não é você ter aquela cara de santarrão. Não, agora nós vamos passar. Não é isso que Deus quer. Separar-se para Deus é obedecer à voz dele. É permanecer dele com perseverança e com paciência, a fim de nós conseguirmos derrubar as muralhas, passar por cima delas e alcançarmos as vitórias que ele tem para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que Deus pelejará por nós. O que nos difere das pessoas não é ir à igreja, e nem a nossa cara de santo, mas é o quanto nós obedecemos e nos separamos para Deus. Santifique-se, e amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus fará maravilhas no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio do seu trabalho. Nós precisamos ter compromisso com Ele. Compromisso e marchar apesar das circunstâncias. O 7º dia da sua vida está chegando. Vai valer a pena separar-se para Deus. Acredite nisso. Vai valer a pena você, pela fé, se alegrar com o que Deus faz. Vai valer muito a pena. Você olhar para trás e dizer, poxa, eu não vivi arrastando corrente. Eu não vivi arrasada. Eu não vivi arrasada com tudo, achando que Deus não ia fazer. Valeu a pena confiar nele. É isso que Deus espera de nós. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe.
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não vai deixar que a sua vida acabe assim. Amém. Portanto, alegre-se nele. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é espada, Senhor. Obrigada porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigada, Jesus querido, porque apesar das muralhas, nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Apesar das muralhas, nós sabemos que a Tua misericórdia é sobre nós, Senhor. Pai, dá-nos estratégia, Senhor. Cada um de nós tem uma muralha ou várias, Senhor, para vencer e derrubar. Dá-nos estratégia, Senhor. Eu não sei se nós vamos derrubar andando em volta dela, Senhor. Cantando em volta dela. Eu não sei, Senhor, como nós vamos fazer, mas o Senhor sabe. Amém. O Senhor sabe a estratégia, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós continuemos a dar ouvidos a quem não tem estratégia nenhuma para nós, Senhor. Nós somos mais do que vencedores, mas é em Cristo Jesus. E por isso te agradecemos e te louvamos, Senhor.